Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Agora sim, visitas aos detentos estão liberadas após 7 meses de restrições. Sem saber como é que ele está aí dentro. Regras foram adotadas para prevenir a entrada de coronavírus. Golpe dos nudes faz novas vítimas. O enredo sempre o mesmo. Os bandidos se passam por delegados para extorquir. A polícia não se utiliza de Facebook, Instagram ou qualquer outro meio não oficial para entrar em contato. Que tal experimentar um passeio diferente? A partir de agora você pode aproveitar a Rota Romântica sobre rodas e até ganhar passaporte. Tá imperdível. Eleições 2020. Candidatos à Prefeitura de Porto Alegre estão sendo questionados aqui do SBT Rio Grande. Hoje é a vez de Luiz Delvair, do Partido da Causa Operária. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Atenção para essas imagens, teve varredura no presídio estadual de Canela, na Serra. A operação policial quer terminar com lideranças criminosas. E observem as imagens, olhem a quantidade de drogas, de celulares e dinheiro que estavam aonde? Dentro das celas. Já foram identificados, inclusive, 30 traficantes. Eu repito, isto acontecendo dentro de um presídio. Em Canela, na região da Serra, bem diferente da Pecan que nós mostramos ontem, né? Aquela prisão modelo aqui em Canoas, na região metropolitana. Daqui a pouco trazemos mais detalhes. E a gente vai mostrar também drogas que entraram pelo cano. Aonde? Em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. É a criatividade, não é? Ou pelo menos tentativa dos criminosos para esconder a droga. Está aí, dentro do cano. Em seguida também trazemos detalhes e informações. Vamos a um rápido intervalo, muito rápido, e já voltamos em seguida com muitas notícias para você. Até já. Muito bem, 11 horas e 44 minutos, já estamos de volta com o SBT Rio Grande e eu tenho um recado muito importante, uma homenagem, para falar sobre uma homenagem. Obrigado por todas as manhãs. No mês do médico, o Sindicato Médico Simers homenageia e agradece aqueles que permanecem incansáveis na defesa da saúde nesta pandemia e em todos os momentos em que se dedicam à medicina. Referenciá-los em um cenário onde já tivemos milhares de vidas salvas da Covid-19 aqui no estado significa reconhecer a oportunidade de se viver novas manhãs, novos dias e novas esperanças. Em uma respeitosa homenagem, a sigla S do Simers será formada por nome de médicos até o final do mês de outubro. Além disso, a instituição convida a população gaúcha a manifestar reconhecimento coletivo, esta importância e atitude dos médicos, desses profissionais, agora domingo, dia 18 de outubro, que é o Dia do Médico, ao meio-dia, com uma salva de palmas nas janelas das casas, dos prédios ou com buzinaços, para quem estiver dentro dos veículos. Então fica o nosso convite, o convite do Simers. Participe desta corrente positiva em prol da saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, gente, olha só o que a gente vai mostrar agora. Tem uma novidade para quem gosta de se aventurar por aí. E é bem pertinho aqui na região metropolitana. O circuito de cicloturismo da Rota Romântica. Quem gosta de pedalar, olha, vai ficar apaixonado pela novidade, vejam só. A iniciativa é inédita no Rio Grande do Sul e foi inspirada em famosos circuitos europeus. O objetivo? Conhecer as belezas naturais da Rota Romântica pedalando. São cenários exuberantes. Nem parece que estamos a poucos quilômetros de grandes cidades gaúchas. E no meio de tanto verde e ar puro, fica fácil deixar o estresse para trás. As paisagens são incríveis, hospedagens, o tratamento das pessoas está sendo muito bacana. O trajeto está sinalizado com placas e essas folhas de plátanos ajudam o ciclista a não se perder pelo caminho.
Um guia informa sobre pontos de apoio, onde encontrar água potável, hospedagem, gastronomia e até locais de manutenção da bicicleta. No total, são 355 quilômetros, passando por 14 municípios da Serra Gaúcha e do Vale dos Sinos. Novo Hamburgo está na rota do cicloturismo. Neste trecho urbano, qualquer um pode pedalar, incluindo as crianças. Tudo bem aí, filha? Aqui tá fácil, mas em alguns pontos a dificuldade é bem maior por causa das subidas. Quem completar o trajeto ganha até certificado. Espera a mãe! Existe também um certificado que o cicloturista, ao passar, são 15 trechos, né, onde o cicloturista pode estar carimbando o seu passaporte. No primeiro trecho, então, ele pega esse passaporte e, ao passar pelo início do segundo trecho, ele carimba que completou o primeiro e assim por diante. Então, ele passando dos 15 trechos, ele já pode recolher o seu certificado no ponto onde ele iniciou o percurso. O circuito oferece ainda a locação de bicicletas e transporte para levar os turistas de um ponto a outro. Porque Gramado e Canela é conhecida já pelo seu Nataluz. Agora nós vamos agregar alguma coisa que a pessoa vai estar fazendo com práticas de turismo sustentável e saudável no interior. Que espetáculo. Não, o nosso Rio Grande do Sul, Glauco Paza. Cadê o Glauco? Bom dia, Glauco. Tô aqui pedalando. Olha que coisa espetacular, né? Sabe, Glauco, eu tenho um carinho muito grande pela Rota Romântica. Eu nasci em Porto Alegre, mas desde muito pequeno tenho uma relação com a Serra. E a gente fala muito em Rota Romântica, mas nunca se deteve a prestar atenção. Sabe que o tio André gosta de explicar tudo. A Rota Romântica, tu deve já saber disso, mas quem morou na região sabe mais a respeito dela. Ela foi uma rota inspirada numa que existe na Alemanha, que é um trajeto. Aqui compreende 14 municípios. Começa em São Leopoldo, sobe ali a região da Serra, Nova Petrópolis e vai terminar lá nos campos de cima da Serra, passando por diversos municípios, Dois Irmãos e Voti. E essa Rota Romântica, ela é uma instituição hoje, né? Isso é documentado, é uma... lógico que não é uma empresa, mas ela é, enfim, uma instituição. Inclusive tem os municípios, né, que integram a Rota Romântica. E nesse trajeto, isso foi instituído em 1995. E já inspirado, foi um grupo de prefeitos lá para a Alemanha para conhecer a Rota Romântica. Primeira informação bacana, lembra que na Serra, aqui na subida da Serra, a gente indo, por exemplo, a Caxias, Nova Petrópolis, tem umas árvores ali, os plátanos enormes. Sim. E em 95 foi instituído, então, que o plátano ia ser o símbolo da Rota Romântica. Tanto é que em São Leopoldo tem uma placa mostrando os municípios numa folha de plátano, que é a árvore símbolo da rota. E aí, em 95, eles plantaram em toda a extensão. E aquela subida da serra, ela é muito bonita, porque o plátano é uma árvore, né? Muito bonita. Lindo. E vou te dizer, aquela sinalização de trânsito na estrada também aparece a folha de plátano, né? A gente andando, vê exatamente, na porque sinalização. Exato, porque é o símbolo. E para quem está chegando agora, 11h50, nós estamos falando de um passeio, né, bonito para fim de semana, principalmente, que é esse trajeto pela Rota Romântica, que ela começa em São Leopoldo, aí vai passando ali, passa por Ivoti, começa a subir Estância Velha, aí vai pela BR-116 e aí passa por Nova Petrópolis, São Francisco, a região de Canela e Gramado. Então, esse é o objetivo, é sinalizar com todos esses plátanos. E ela virou um ponto turístico porque, por exemplo, a cidade de Dois Irmãos, que instituiu o Natal dos Anjos, também aproveita a rota para, na época do Natal, o pessoal sai da rota, entra em Dois Irmãos. Quer dizer, é uma região que aproveita dessa iniciativa de se criar esse trajeto e ali desenvolvem diversas atividades. Então é um lugar muito bacana. Olha só que bonito aquele forno ali de secar. Eu não sei se aquele é para secar fumo. São locais sensacionais, Picada Café, são cidades pequenas, aconchegantes. Exato, e as árvores foram plantadas, grande parte, em 95, porque as antigas eram pequenas e hoje elas já estão grandes. E aí a gente vê e conhece um pouco da cultura do interior, como a gente viu aquele forno ali que o pessoal usa para secar. Fumo é um deles, mas são aqueles prédios tradicionais que a gente viu ali a bicicleta encostada, ou seja, é uma oportunidade para tu conhecer pequenas igrejas, né?
Quer dizer, restaurantes que vêm se lindo. criando, se instalando por ali. Então é muito bonito. Recomendo, viu, André? É espetacular. Mesmo que vá de carro, não precisa ir de bicicleta. Porque a última vez que eu tentei andar de bicicleta, eu quase fui internado. Olha, essa vista ali é a vista que se tem do vale. E aí essas estradinhas assim pelo meio do mato. E indo com uma orientação, como a Aline mostrou pra gente. Agora o tamanho da Bela, parece que foi ontem que a Aline Schneider estava grávida. A Bela já está enorme andando de bicicleta. O tempo passa, amigo. O tempo passa. Muito bem, e olha só, para outras informações a respeito desse trajeto, vai lá no site www.rotaromantica.com.br/cicloturismo. Muito bem, 11h52 e você vai ver daqui a pouco, seguem as entrevistas com os candidatos à prefeitura aqui de Porto Alegre. Hoje é a vez de Luiz Delvair, do Partido da Causa Operária. Ele vai conversar com a gente, como todos os candidatos, né, conforme a agenda, já está tudo programado. Vai conversar durante 10 minutos, em seguida, portanto, o candidato aí do Partido da Causa Operária. E atenção, porque a polícia terminou com um esquema sofisticado de distribuição de drogas. Aonde? Aqui na região metropolitana. E as drogas estavam escondidas. Conta pra gente, aonde elas estavam, Lucas Abate? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. As drogas estavam escondidas em um cano e a patroa do tráfico foi em cana. Foi presa na noite passada em Sapucaia do Sul em uma investigação que durou 3 meses. Foi coordenada pela Delegacia de Sapucaia do Sul. Essa mulher era uma gerente do tráfico de drogas, coordenava a distribuição de drogas na região e nessa ação também os policiais encontraram esse esconderijo peculiar que eram canos e também alguns buracos que eram feitos no chão dentro de uma vegetação para esconder essa droga e também apreenderam quase 10 mil reais em dinheiro. A gente vai conversar com o delegado Mário Souza, que é o responsável pela região metropolitana, pela Polícia Civil na região metropolitana, que pode agora nos dar mais detalhes, delegado, de que forma que essa mulher agia. Ela tinha também um comportamento um pouco diferente em relação à busca das drogas, das pessoas para quem ela fornecia. Bom dia a todos, bom dia André, toda a equipe do SBT, todos que nos assistem. É um prazer falar com vocês. Essa investigação foi uma investigação complexa, porque o tráfico tem uma criatividade a favor do crime que já é conhecida de todos. O criminoso que trabalha com narcotráfico, ele está sempre buscando como ocultar, como esconder a droga, como transportar essa droga para que isso passe batido, podemos dizer assim, das autoridades, das polícias. O que essa pessoa fazia, essa senhora conhecida como patroa do tráfico, de parte do tráfico aqui da região metropolitana? Ela tinha 2 situações bastante peculiares. A primeira, ela guardava as drogas em canos, né, para que qualquer pessoa que fosse fazer a busca, até mesmo na intenção de dificultar a atuação do cão farejador, e na vegetação em pequenos buracos no chão, que eram imperceptíveis, né, com muita diligência os policiais conseguiram encontrar. E a segunda questão que chamou bastante atenção, ela tinha uma situação, um esquema muito rígido de tempo e momento da busca da droga. Ou seja, os outros traficantes, vendedores de rua, quando recebessem um chamado dela, tinham que imediatamente, num prazo que variava 10, 15, 5 minutos, comparecer no local, apanhar a carga da droga e sair desse local. E eram horários que nunca eram repetidos e dias que também nunca eram repetidos. Tudo isso para dificultar a ação da polícia e para também não chamar a atenção da comunidade, para que não ocorressem denúncias. Os policiais da 2ª DP de Sapucaia, com o delegado Thiago Carrijo, identificaram isso, investigaram e quebraram esse esquema que abastecia bastante pontos de tráfico aqui da região metropolitana. Delegado? Delegado, normalmente quando... Oi, André, ele está te ouvindo. Não, pode seguir a tua pergunta e depois eu faço. Depois eu pergunto. Pode ir, Lucas. Não, você concluir com o delegado aqui que muitas vezes quando se prendem os gerentes, as pessoas que têm uma posição de maior liderança dentro do tráfico de drogas, é muito difícil a polícia apreender drogas com ele. Exato. Dessa vez vocês conseguiram apreender drogas e também qual foi o balanço? Exatamente. Os narcotraficantes, conforme vai subindo o seu grau de comando, eles buscam estar cada vez mais afastados da droga, ou seja, do crime, da materialidade. Os policiais foram muito perspicazes e conseguiram apanhar essa mulher com a droga, né? Sentada na droga, como falam na gíria policial. Ela estava com a droga. E isso foi uma situação muito cirúrgica para conseguir flagrar esse momento. E foi apanhada uma grande quantidade de droga,
dezenas de pedras de crack, cocaína, maconha e também uma quantidade expressiva em dinheiro já possivelmente recolhido dos pontos, porque ela tinha um giro muito grande, semanal, de drogas e de dinheiro, e tinha 9.300 e poucos reais, quase 10 mil reais em dinheiro trocado, e esse dinheiro, inclusive, com forte odor, algumas das notas, com forte odor das drogas, característicos de drogas, principalmente da cocaína e da maconha. Delegado, para quem está chegando agora, 11h57, uma operação, né, da Polícia Civil, mais uma operação com êxito da polícia no combate ao tráfico e à venda e consumo de drogas. Delegado, o que eu acho importante a gente analisar é como que isso se processa. Porque, por exemplo, assim, existe uma logística por trás disso. Essa mulher, já por ser uma mulher, em tese, já procura dificultar a ação da polícia, né, para disfarçar. Então, já tem um elemento aí. O que eu quero conversar com o senhor é porque, às vezes, a gente ouve relatos de pessoas, porque os criminosos, né, o senhor sabe muito bem disso, eles buscam criatividade para conseguir, né, fugir da polícia. E como é importante a população, porque nem sempre os locais, eles são aqueles locais óbvios e evidentes que a gente que a gente sabe que possa ter drogas. E cada vez me parece mais comum que eles estão buscando outros locais. Por exemplo, eu soube de um caso recente de uma família de um bairro nobre que observava uma movimentação estranha dentro de uma casa. Né? Então, é a grande probabilidade de que ali tivesse um tráfico acontecendo. Então, eu queria que o senhor pudesse, né, com essa sua experiência, alertar a população que fique observando alguns pontos que podem indicar que seja tráfico e que se comunique à polícia imediatamente, né? André, excelente tua pergunta, te agradeço a oportunidade de esclarecer sobre isso, porque é exatamente o que tu falou. As pessoas, quando observarem movimentações estranhas, devem denunciar. Claro que as pessoas pode não ser um crime, mas a denúncia anônima, que é garantido o sigilo e anonimato, passa por apuração da polícia. A polícia verifica. O que não pode é o criminoso sair impune. Porque, na maior parte das vezes, as pessoas que denunciam, elas filtram já. Elas dizem, olha, eu vi já mais de 10 vezes... às 11 da noite, tantas pessoas chegarem de uma atitude estranha, saírem com volume, etc., coisas desse tipo. É muito provável que isso possa ser um caso que deva ser investigado. Vejam só. Se for crime, a polícia vai agir. Se não for, a polícia não vai agir. Então é importante, e te agradeço essa oportunidade, de reforçar que as pessoas denunciem, porque, como tu mesmo lembrou, a criatividade do crime é muito grande. Eles passam o dia inteiro, os criminosos, pensando em como ludibriar a polícia e as pessoas. Então, se tiver desconfiança, tem que denunciar, procurar os canais por WhatsApp, pelo 181, por telefone, por e-mail, que a polícia vai garantir o sigilo, o anonimato e vai agir. Porque a droga é uma coisa séria, é um assunto sério, leva a muitos problemas nas famílias e tem que ser controlado. Nós buscamos sempre o controle, principalmente para que essa droga não chegue nas crianças, nos adolescentes. E essa senhora aí, provavelmente, ela usava horários, né, diferenciados para conseguir pegar essa quantidade toda e esconder. Quer dizer, alguma movimentação tinha. O Glauco, aliás, tem uma pergunta para o senhor agora. Delegado, boa tarde. Um prazer falar com o senhor. Boa tarde, Glauco. A gente vive defendendo aqui a igualdade entre homens e mulheres, mas neste caso não, né? Eu queria saber do senhor se a participação feminina nesse tipo de crime é mais comum do que a gente imagina? Como é que é? É bem lembrado, Glauco. O narcotráfico é um dos crimes que levam, né, o maior número de mulheres à cadeia. Ou seja, do número absoluto de mulheres presas, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, esse número que eu vou falar aqui pode ter uma pequena variação, mas aproximadamente entre 60% e 80% das mulheres presas no estado estão envolvidas no narcotráfico, ou seja, o narcotráfico, o tráfico de drogas é um dos crimes que mais leva a mulher à cadeia, né? A mulher trafica e acaba sendo presa, por vários motivos. É um crime que trata com comércio, trata com posições de comando. Às vezes a pessoa pode estar na posição de gerência, como essa mulher, ela estava na gerência, ela conseguia comandar pessoas, né? Evitava que a droga estivesse com ela, fazia a coordenação.
Então, muitas mulheres acabam assumindo esse tipo de posto e acabam tocando, como a gente diz, o narcotráfico. Por isso que tem, né, muitas mulheres envolvidas no narcotráfico. Muitas das vezes elas acabam se localizando nesses postos, gerência, distribuição, organização financeira, e a rua a gente acaba detectando ainda o maior número de homens nas atividades de soldado do tráfico e até mesmo de vendedor. Mas, de fato, nesse crime há uma presença muito forte das mulheres, representa bastante a atividade criminosa, como foi essa senhora aí que era apelidada na região de a patroa do tráfico daqueles bairros ali, e tinha esse esquema muito bem organizado, né, com muita rigidez, ela era muito rígida na determinação, tanto que vários traficantes, quando iam apanhar a droga, se chegavam no horário não autorizado ou no momento não autorizado, ela nem atendia, não havia nenhum tipo de contato e ele perdia a carga e perdia até talvez o posto que ele tinha com ela. Tá certo, então. Muito obrigado, delegado. A gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Lucas. Depois a gente volta a conversar. E principalmente isso, né, delegado? As pessoas observarem, pessoas que têm uma movimentação estranha em casa, às vezes casas que estão abandonadas. É importante sempre ficar atento. Muito bem. Atenção, olha só. Vocês lembram que nesta semana a gente mostrou um confronto, né, com 6 bandidos mortos aqui em Caxias do Sul? Foi anteontem isso, né? Acho que foi na quarta-feira. Pois um deles vai aparecer agora nas imagens ostentando, sabe o quê? Conta pra gente, Glauco. Imagine só o que ele estava ostentando. Armas, né, André? O nome dele é Elton John Bolívar dos Santos. Ele tinha 15 anos. Ele foi morto na quarta-feira pelo pelotão de choque da Brigada Militar de Caxias. No vídeo, ele aparece mostrando uma arma junto com outros jovens. Segundo a polícia, Elton aparece num dos vídeos usando uma jaqueta vermelha, preta e branca. No outro, ele é o primeiro da esquerda. Você já vai ver aí, já vai conferir, usando um boné da Nike e um casaco preto. Os outros jovens que aparecem no vídeo não foram identificados pela polícia. É aquela história que a gente fala, às vezes eles têm o poder, têm armamento e ainda mostram, aparecem em vídeos como que desafiando inclusive a polícia e a própria justiça. Né? É como se não houvesse amanhã. E no caso dele, de fato, né, enfrentou problemas. Porque eles não têm medo, eles não estão preocupados se eles vão ser mortos, se eles vão ser presos. O negócio é ostentar. Ou seja, o que eles fazem com isso, Glauco? Eles estão mandando recado, geralmente, mandando recado para grupos rivais, para mostrar que eles estão com poder. E André, a gente falou há pouco da participação das mulheres no crime, né? Olha só, um jovem, 15 anos já está na escola do crime. Criança, uma criança. Esse com 15 e, infelizmente, outros com menos idade ainda, já querendo, inclusive, Glauco, essas crianças que vivem desde cedo, o sonho deles é ser líder de grupos de tráfico, imagine só. Exatamente. E atenção, outra informação que nos chega, a Polícia Civil de Cadela fez uma grande operação no presídio lá da cidade. A gente vai até a redação com o Glauco para explicar para a gente o que é que a polícia encontrou, detalhe, dentro de uma cadeia. Dentro da cadeia. A gente pensa que cidade pequena não tem esse problema, tem sim. Coisas que, para variar, André, não deveriam estar lá. Drogas, balanças de precisão, 24 celulares, mais de R$2.000 em dinheiro, facas artesanais. Os presos têm ligação com facções criminosas e com homicídios coordenados de dentro da cadeia. Essa operação da polícia já vinha acontecendo para frear o poder dos criminosos, investigando cerca de 30 traficantes. 13 já estão atrás das grades. E há poucos dias a gente noticiou também que dentro dessa operação a polícia descobriu que essa organização criminosa queria botar um freezer cheio de drogas dentro da cadeia. Olha a ousadia. Como é que é o negócio? Eu noticiei aqui no Redação à tarde que esta organização criminosa tinha como plano botar um freezer dentro da cadeia, da penitenciária, recheado de drogas. Como a gente já viu aqui, eles tiram a parte, né, de dentro do freezer, recheiam com a droga e depois fecham e levam o freezer para dentro da cadeia. Mas espera aí só um pouquinho, Glauco. Olha só, em tese, não pode entrar na prisão. Não pode entrar... aliás, a única coisa permitida é alimento, né? E olhe lá.
Quer dizer, não pode entrar dinheiro, não pode entrar arma, não pode entrar pedaços de ferro, né? Porque pode se transformar. Não poderia. A lei, né? Não pode, não poderia, não deveria. Agora, como é que os caras iam botar um freezer dentro de uma prisão? Quer dizer, esquentar dinheiro que não era, né? Pois é, rapaz. Aí a gente fica pensando, né, que a coisa pode ser o furo, como a gente brinca, pode ser bem mais embaixo, né? Mas saúde o trabalho da operação, da polícia, que conseguiu barrar isso aí. Olha a quantidade de dinheiro, André. Vamos dar uma olhadinha. Bom, a quantidade de dinheiro, já vimos aqui que tem bastante. Várias notas de 100, as notas de 20, de 50 e aí uns trocadinhos. Olha aqui um estoque, ou seja, uma arma artesanal. Tem aqui uma meia tesoura, né? Tem uma tesoura aqui. O de vermelho aqui, ó, tem um canivete. Aqui tem, me parece que aqui é pedra de crack. Olha no telefone celular, a gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uma pistola, mais alguns objetos aqui que a gente não consegue, parece ser uma balança de precisão, um pote cheio de moedinha aqui, né? Outros potes que a gente não sabe identificar. Quer dizer, tudo isso, gente... A Fer perguntou aqui, o celular tá torto, será que eles esconderam para entrar? Eles fazem de tudo, escondem sim. Não foi essa semana que jogaram um no vaso, né, para puxar descarga, para ver se o telefone ia embora? Quer dizer, não foi. Aqui, ó, numa outra imagem, num outro ângulo, a gente consegue ver. Não sei se essa lanterna fazia parte do show, né? Mas tem aqui uma lanterna que a gente consegue observar, me parece que sim. Ah, aqui tinha um pote de cápsulas, como se fosse remédio ou fortificante, algo assim. Sabe-se lá para que usavam. E essa casinha aí, André? Essa, pois é, olha aqui, ó. Olha o telhado da casinha, o cifrão, né? Era o cofrinho. Era o cofrinho. E aqui carregadores, né, de bateria. Quer dizer, agora... Excelente, sim, o trabalho. Agora, a grande pergunta, quando que isto entrou? Mostramos ontem a Pecan aqui em Canoas, que é uma prisão que ela é um modelo onde os presos, ao invés de se ocuparem com o comércio de drogas, porque eles estão no telefone e estão trabalhando lá dentro. Quer dizer, a prisão ela serve apenas como um grande escritório do crime. E a prisão aqui de Canoas a Pecan consegue ter trabalho, consegue se preparar, consegue se ressocializar. E a droga para entrar lá é mais difícil. E o importante, bloqueio de celular na Pecan funciona. O que a gente tem aí também é um esconderijo onde se guardava drogas, tinha isso aqui é o quê? Não era o freezer? Era do freezer. Era o freezer, é. O freezer. Exatamente. Tudo bem guardadinho e organizado. E ó, a garrafa de bebida aqui, ó, essa aqui é bebida mesmo, né? Aqui é bebida. Que engenharia, rapaz do céu. E a NASA está perdendo todos os talentos. Isso aqui, essa imagem que a gente está mostrando, não é dessa mesma operação. Não. Isso aqui foi lá na Serra, 10 de setembro, estava dentro de um freezer. E a gente vê que são usados balões, né? Tudo muito bem organizado. Se usassem toda, né, essa criatividade, essa engenharia para o bem, eu digo, esses caras seriam um sucesso, mas tudo bem organizado e tudo bem preparado. Por falar em presídio, atenção, cadê o Lucas Abate? Porque as visitas aos presídios no Rio Grande do Sul estão liberadas novamente. Só que, né, nesta nova situação, não é totalmente liberado. Né? Tem algumas regras, há uma série de protocolos que devem ser estabelecidos para evitar que o novo coronavírus vá parar atrás das grades. Mas sabemos que já tivemos problemas com presídios aqui no Rio Grande do Sul, né, de focos de contaminação. O Lucas Abate vai atualizar para a gente, não é mesmo, Lucas? E até por causa desses problemas, André, que tem todo esse cuidado na retomada gradual das visitas. Depois de 7 meses de suspensão, as visitas estão liberadas a partir de hoje. Mas hoje ainda nenhuma casa prisional teria dia de visita, então a partir de amanhã que vai ter uma certa normalidade na rotina. O Presídio Central, por exemplo, algumas galerias vão ter visita. A penitenciária de Canoas também, aqui em Canoas, vai possibilitar a visita para algumas galerias também, porque vai ser tudo de forma gradual. Vão poder retomar as visitas, André, aqueles presídios penitenciárias que estão nas cidades enquadradas nas bandeiras laranja ou amarela. No caso da bandeira laranja, apenas um visitante por mês, um período máximo de 1 hora de permanência dentro do presídio. E no caso da bandeira amarela, pode ficar 2 horas, mas também com essa limitação de apenas um visitante por mês. As visitas íntimas serão liberadas, mas com uma restrição ainda maior.
Nesse caso, somente as regiões que estão há mais de 6 semanas com a bandeira amarela, aí sim os presídios vão poder liberar as visitas íntimas. Mas é um plano que ainda está já foi feito, né? Mas claro, o Estado vai a todo momento analisar o cenário. Se qualquer caso apresentar algum tipo de surto, algum tipo de descontrole no coronavírus, as visitas podem sim ser suspensas, mas desde hoje as visitas estão liberadas. Também, bom lembrar que essa única pessoa não pode ser do grupo de risco, não pode ser idoso, não pode ser menor de idade, não pode ser gestante, então tem também essa restrição. Bom, a gente vai acompanhar a gente vai acompanhar, o Lucas fez uma reportagem, em seguida a gente vai mostrar. Para quem está chegando agora, 12:30, estamos falando desta nova determinação. Vai valer a partir de quando, Lucas? Das visitas que foram liberadas com uma série, é claro, de cuidados, restrições e determinações para que, né, se tenha todo cuidado com a pandemia, com o coronavírus. Mas é uma informação importante porque muitas famílias estavam reivindicando já pelo menos aí 7 meses sem poder visitar familiares, né, Lucas? E já está liberado, André. Desde hoje já tem essa liberação, só que hoje nenhum presídio tem visita. Então, a partir de amanhã que efetivamente os familiares vão poder entrar em alguns presídios, como é o caso do Presídio Central. Claro, não é todo mundo. Um sábado de visita teria muita gente, muitas galerias abertas. Hoje vai ser uma galeria específica. Os familiares que são cadastrados serão comunicados qual o seu dia. Aqui na Penitenciária de Canoas também vai ter, a partir de amanhã, essa liberação. Já está liberado. Todas as regiões do estado possuem liberação, exceto a região de Santa Maria, que ainda agora foi para a bandeira laranja, mas a região precisa estar há 2 semanas com a bandeira laranja para poder possibilitar Lucas? A visitação. Então, Santa Maria, permanecendo numa situação na semana que vem, também já pode retomar as visitas. Mas quando é que tu falasse em 6 semanas, em que situação é? Sobre 6 semanas? 6 semanas para visitas íntimas, 6 semanas na bandeira amarela. E aí sim pode possibilitar a visita íntima. E esse prazo conta a partir de agora. Isso. Não, já conta a partir da bandeira. Quando a região atingir 6 semanas seguidas na bandeira amarela, os presídios que estão naquela região podem abrir para visita íntima. Claro, tem outras regras também. A visitante vai ter que escolher entre a visita íntima ou a visita social. Normal. E também se tiver algum caso de coronavírus dentro do presídio, mesmo que se enquadre nessas outras regras, essa visita também pode ser suspensa. E certamente os presídios estão se equipando, não só com todos os equipamentos de proteção individual, vai ter que ter álcool gel, vai ter que ter toda uma regra também para entrar nas prisões, né, Lucas? Sim, claro, todo mundo vai ter que responder a um questionário de saúde, vai ter vão verificar a temperatura, distribuição de álcool em gel. Qualquer tipo de sintoma que a pessoa apresentar também não vai poder entrar no presídio, então vai ter toda essa verificação na entrada do presídio. Tá certo. Obrigado, Lucas Abate, com essas informações importantes da volta às visitas nos presídios. Atenção, 12:14. Tá na hora da gente falar de esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, meus irmãos Jeremias Werneck e o cabeleireiro, seria isso? O designer de moda, o Glauco, hein? Ou o secador Glauco Paza? Velho amigo secador, hein? Deu certo. Lembra que ontem a gente falou que o Colorado ia ficar aqui, ó. Tá, mas hoje tu vai ligar esse. Eu tô implicando que tu não ligou. Liga na tomada aí. Vamos fazer um efeito sonoro aí. Não devo brincar com eletricidade, eu não gosto. Seguinte, ó. Oi, Jeremias, tudo bem? Isso aqui você conhece, né? Que eu sei que você usa todos os dias pra essa melena aí. E olha só, funcionou. O urubu ficou sequinho, mas ficou parado também, com apenas 1 ponto conquistado na rodada. O Flamengo apenas empatou naquele jogo que disputou contra o Bragantino e com isso o Internacional se manteve ali na parte de cima da tabela junto com o Galo e o próprio Urubu. Quer dizer, tem a companhia dos penosos ali, todo mundo com 31 pontos e pelo critério de desempate o Galo ainda é o primeiro colocado, o Inter está em segundo, o Grêmio não mexeu nada, está lá em 11º lugar na tabela, mas valeu
né? Valeu secar o adversário, com isso o Internacional se manteve lá. Bom, temos rodada nesse final de semana, né, Jeremias, André? Começando aí pelo Grêmio, que joga contra o São Paulo. No sábado, né, amanhã, mais conhecido como amanhã no Morumbi, tem as voltas de Kahneman, Jean-Pierre, muito provavelmente, que já estava à disposição, mas agora pode ser titular, enfim. E tem aí uma cogitação de reforço. O Churin. Conhece o Churin? Não conhece, André? O argentino? É. Olha, se conhece muito... Que isso? Vozes do além. Chapolin. Não, Churin. É o Diego Churin. Aí eu vou pedir ajuda ao Jeremias, que tudo sabe, tudo vê. Quem é Diego Churin que o Grêmio tanto quer, Jeremias? Olha, Glauco e André, o Churin é argentino, tá lá no Cerro Porteño do Paraguai, Assunção, capital do Paraguai. E o Grêmio tá negociando com ele. Ele tem 30 anos, tá, Glauco? Ele é um cara, assim, muito parecido com o Diego Souza. Centroavante, para jogar lá na área, em posição física, ele é muito parecido com o Diego Souza. E o Grêmio tá negociando com ele. Fez uma proposta, tá tentando chegar num acordo. O Diego Churin não é um cara, assim, muito conhecido, mas ele começou na Argentina, Independiente, de Avejaneda, passou por alguns clubes pequenos e tá no Paraguai já faz 3 anos. Jogou contra o Grêmio recentemente, né, na Libertadores, mas ele não é, assim, tão conhecido, né? Não é um nome de expressão, né? Mas é gringo. E atende aquilo que o Renato mais ou menos já definiu. Ele quer um cara de área, né? Ele não quer o cara aquele de movimentação, ele quer um cara de área. Assim como o presidente também já disse que, além de atacante, o Grêmio busca, de repente, um volante, né? Então, negócios que podem ou não se concretizar, mas esse do Churin me parece que está muito perto, realmente, de ser finalizado e o Grêmio contar com esse reforço aí de um argentino que está no futebol paraguaio. E aí, falamos alguma coisa do confronto contra o São Paulo? É isso mesmo, né? Kahneman volta, Jeromel já tinha voltado, Jean-Pierre é uma possibilidade de começar o jogo. Aí vamos para o outro lado, vamos dar um pulo, logo aqui embaixo, aqui no Beira-Rio, que fica no nosso pátio praticamente, né? Porque o Internacional no domingo recebe o Vasco da Gama. É mais um clássico do futebol brasileiro, a exemplo de São Paulo e Grêmio, Inter e Vasco. E aí o Inter continua naquele seu, né, objetivo de vencer para chegar lá em cima. Thiago Galhardo, que vinha sendo poupado, digamos assim, entrou no segundo tempo no último jogo, pode começar a partida. O Inter que sofre aí com a sequência, assim como todos os clubes, né? O Dali volta de suspensão, é opção. O que podemos falar de Inter e Vasco? Jeremias, segue a pressão, entre aspas, por vitória. Por quê? Porque não é uma pressão aquela de cobrança do Cudê, que já aliviou, mas é de resultado. O Inter tem que vencer, né? Fazer o quê? Eu diria assim, a gente tem que ver como é que o Inter vai reagir à possibilidade de assumir a liderança do campeonato, né? O Inter tem que vencer e resultados paralelos precisam acontecer. Mas se o Inter conseguir lidar muito bem com essa situação, vai continuar na briga. Não só matematicamente, eu quero dizer mentalmente, né, Glauco? Uma coisa é ser líder por acaso, entre aspas. Uma coisa é entrar na rodada precisando confirmar a liderança, a possibilidade de ser líder em casa contra o Vasco, que tem muitos problemas, que não vive uma boa fase, está oscilando, tem um novo treinador português. Então, tudo se desenha para o Inter vencer e se credenciar para ser líder. Mas a gente tem que ver se o Inter vai conseguir confirmar, né? Pois é, e só para terminar esse capítulo Inter, o Inter voltou do Nordeste, 2h30 da manhã, 7 horas da manhã estava, suando. Isso é ou não é para quem busca um objetivo, hein? Meu Deus do céu. Ô Glauco, não, aqui eu recebo aqui do Matheus, do argentino, o Chelin Chapolin, ele fez 52 gols em 3 anos no Cerro Largo. Mas é o cara que o Renato quer de imposição física, de posicionamento, né? Aí também tem a questão de ter feito gol no Campeonato Paraguaio, que tem suas limitações, mas enfim. E tem um outro clube que está querendo contratar, o Jeremias falou, né? Tem um outro clube que está na disputa, não tem? Tem mais clubes interessados, né? Ele tem um contrato até a metade do ano que vem, e o Cerro Porteño, ele está numa séria crise financeira. Ele, inclusive, tem uma punição da FIFA por não pagar uma dívida, então o Cerro, em tese, não vai dificultar, mas justamente por estar numa crise, está esperando a melhor proposta.
O Grêmio já fez uma proposta. Tem que ver se os outros clubes interessados não vão fazer uma proposta melhor. Beleza, então, olha, só confirmando, temos rodada dupla para a dupla Grenal nesse final de semana, sábado Grêmio, domingo Inter. E agora uma má notícia, né, para o jornalismo gaúcho, para todos nós que conhecíamos o Celestino Valenzuela, um grande nome do jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul, faleceu aos 92 anos de idade. Ele estava internado no complexo da Santa Casa, ele sofreu um ataque cardíaco e teve complicações. Essa grande figura, o Celestino, narrador de uma voz inconfundível, que acompanhou alguns dos principais títulos do futebol gaúcho, né, André? Olha, você que também conheceu ele. Sim. É uma perda muito grande. Né? E para quem viveu aí na década de 70 e 80, principalmente, né, 70, 80 e perto do início de 90, não vai esquecer, porque ele foi o precursor, inclusive, de muitos bordões, né, no jornalismo esportivo aqui no Rio Grande do Sul. Uma pessoa espetacular. Que lance! E algumas coisas de bastidor. O Celestino, quando estava muito frio, gostava de carregar um conhaquezinho para dar uma esquentada. Era um cara de um coração enorme. Ele tinha uma superstição que ele não falava o U. Então, o Bangu virava o Bangui. A convivência com ele era muito agradável. Eu trabalhei algumas oportunidades, embora não tenha estado na mesma empresa que ele quando ele era apresentador e narrador, mas realmente era uma pessoa sensacional, o nosso carinho a toda a família. Um grande abraço a toda a família, sim. E para homenageá-lo, uma homenagem singela, né, o Jeremias e Glauco, eu vou repetir o que ele dizia sempre no final, né, do bloco de esporte. Você está convidado a permanecer aqui conosco. Exatamente. Característico, lamentável. Um grande abraço aos familiares. Às vezes ele batia com a mão, Batia com a mão. O Jeremias era... Professor de todos nós, Jeremias. Com certeza, com certeza. Uma figura muito importante para o jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul. Meus sentimentos aos familiares e aos amigos. Muito bem. Obrigado, Jeremias Werneck. Valeu, Glauco. Até daqui a pouco. Olha só, gente. Vamos mudar de assunto aqui. O final de semana está chegando. E olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nos finais de semana, eu costumo ir para a cozinha. Eu gosto, para mim é uma terapia. Eu gosto de cozinhar, gosto de fazer coisas variadas, né? Depende do dia, da semana. Mas ontem, olha só, eu estava ontem olhando, muito interessante, eu estava olhando as redes sociais da Biscoito Zezé, e algo me chamou a atenção. Quantas pessoas usam os biscoitos da Zezé para fazer doces em casa? Inclusive, esses dias eles fizeram o desafio da misturinha, né, pedindo para que as pessoas participassem. E foi muito interessante a participação de todos. Por exemplo, aqui, ó, eu gosto do fura-bolo para fazer uma torta de bolachinha com creme de leite condensado e cobertura de chocolate. As pessoas iam mandando receitas. Ó, Maria e fura-bolo para tortas e pavês. Tem também o pessoal que gosta muito da Maria para fazer, a bolacha Maria da Zezé para fazer também pavês e outras delícias espetaculares. Aí olha só o que é que eu preparei para vocês ontem mesmo. Dá uma olhadinha, uma dica. Ó, eu botei ali um achocolatado numa panela, botei uns pedacinhos de chocolate e aí o que eu fiz mais? Eu coloquei, ó, botei um pouquinho d'água, mas põe pouquinho, tá? Não pode botar muito, porque senão fica molhado ali a bolachinha, o biscoito. Aí eu botei mignon dentro, né? Como a gente costuma fazer com a pipoca, eu fiz com mignon e ficou espetacular, modéstia à parte, né? Quer dizer, com o biscoito de Zezé, aí tudo muito simples. Aí olha só como fica, tira logo do fogo, fica crocante. Aí você coloca num potezinho assim de vidro, né? E fica aqui, tá aqui. Seguido eu pego, vou comendo, deixo no carro. Quer dizer, é uma dica muito simples e que a criançada adora. Não só a criançada, mas os adultos também. Então, vai lá nas redes sociais da Biscoito Zezé e invente a sua receita, né? Final de semana chegando, sabe como é que é. O pessoal gosta de novidade e de diversão. Tá aqui, ó, tem gente que deve estar olhando e dizendo, mas estava mais escuro, aqueles ali estavam mais cobertos com chocolate, André, que tu mostrasse. É verdade, só que aqueles evaporaram, Glauco Pazza, simplesmente sumiram. Mas esses aí estão tão bonitos também, ó, eu quero, pode ser isso aí mesmo. Ó o barulhinho crocante aqui, ó. Viu que delícia? Então, vai lá, use os biscoitos Zezé para incrementar. Né? Para usar a criatividade, uma engenharia aí nas suas receitas, vai ficar espetacular. Vai lá nas redes sociais da Zezé, faça lá a sua experiência, pega manda para mim aqui, dicas. manda. Pega. Tá.
Pega. É isso aí, gente. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Um beijo grande para toda a família Ruivo, a família da Biscoito Zezé, há 52 anos de história, que vem de Portugal. Hoje a sede é em Pelotas, no sul do estado, mas os biscoitos estão aí pelo Brasil todo. Certo? Zezé, um abraço a todos e vão lá nas redes sociais. Até já, Glauco. Olha só, sinal verde, então, para as visitas em presídios aqui no estado, já desde hoje. Foram 7 meses com restrições. A reportagem com os detalhes dele, Lucas Abate. Há mais de 200 dias, é a sacola com comida a única que pode entrar. A mãe só pode ir até o portão da cadeia pública de Porto Alegre. Ficar na entrada do presídio é a única forma desta mãe se sentir mais perto do filho, que está preso há 3 anos. Tem que saber como é que ele está aí dentro, porque a gente só larga a sacola e não teve videochamada, videoconferência, como eles disseram que iam ter. Agora, ela e os parentes dos outros presos estão mais perto de poder matar a saudade. Eu acho que 15 minutos não ia pegar a corona, porque ali tem um monte de banco, tem mesa, podia separar até as pessoas, entendeu? Se no lado de fora nada está como antes, para entrar lá dentro, a regra é a mesma. Segundo o protocolo, apenas cidades nas bandeiras laranja ou amarela podem retomar as visitas. As regras ainda limitam a 1 visitante por mês, com período de 1 a 2 horas. Já as visitas íntimas só serão liberadas em casos específicos. O secretário de Administração Penitenciária do Estado afirma que as visitas só estão sendo liberadas agora porque o Estado conseguiu controlar a doença dentro das cadeias. Com a involução da curva da Covid, nós podemos atender o outro eixo dessa questão, que é o direito dos presos, a convivência familiar, especialmente as visitas sociais. Em cada presídio, as visitas serão feitas por escalas. A medida vale para evitar a aglomeração. Do lado de fora, os visitantes serão orientados a manterem mais de 2 metros de distância. E aquela sacola que entrou mais cedo não poderá ser trazida na visita. Terá de vir em outro dia. O familiar ainda vai ter que responder a um questionário de saúde. O cumprimento estrito dos protocolos sanitários agora é tão importante quanto foi durante todo esse período. É uma garantia de que nós não teremos, digamos assim, uma segunda curva. Desde março, o Sistema Prisional Gaúcho registrou 1.135 casos de infecção pelo novo coronavírus. Eles aconteceram em cadeias como a de Porto Alegre e na penitenciária do Jacuí. 8 detentos morreram vítimas da Covid-19. O cuidado precisa ser redobrado porque muitos presos têm outras doenças e são do grupo de risco. Ele é soro positivo, ele teve tuberculose e não foi negado os pedidos de saída dele. Muito bem, agora a hora certinha, 12h e 28 minutos, é isso? 12h e 28 minutos. Olha só, em seguida nós vamos falar sobre o golpe dos nudes. Ainda fazendo vítimas. E aquela história, né? Sempre a rede social, a internet por trás. Porque é muito simples, né? A pessoa aparece ali, né? Trajado de uma maneira, mas vai garantir que é esta pessoa. Agora, os bandidos, o que eles fazem? Eles se passam por delegados para extorquir as vítimas. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes e informações a respeito do golpe da Nudes, que a gente vem mostrando e, infelizmente, continua e tem muita gente caindo neste golpe. Bom, agora quero que vocês fiquem com um recado das Soluções Financeiras. Preste atenção. Olá, muito boa tarde para você que está nos acompanhando e pega o papel e a caneta para anotar esse recado muito importante da Solução Financeira. Você pode economizar até 70% no financiamento do teu carro, moto ou caminhão. Então você só precisa fazer uma análise que é totalmente de graça. Manda uma mensagem para o número 51 98324 7663. O especialista vai fazer uma análise que vai sair na hora o tanto que pode reduzir do teu financiamento. Já pensou em economizar 70% no teu carro e ainda ficar com ele na garagem? Se você está sofrendo com ameaças do banco, é muito importante. Então entre em contato agora mesmo e não perca teu veículo para o banco. O número é o 51 98324 7663. Manda a foto daquela parcela que já está vencida ou daquela parcela que ainda vai vencer. O especialista vai fazer a tua análise e você vai saber o tanto que dá para economizar. Volte a dormir tranquilo com o Azul da Solução, é claro, né? Entre em contato agora mesmo, pessoal.
Muito obrigado, uma boa tarde. Valeu, boa tarde. Abraço, pessoal das Soluções Financeiras. Atenção para o golpe do nudes. O enredo, aquele sempre o mesmo, né? Os criminosos, no final da história, se passam por delegados, né? Primeiro, depois eles fazem uma chantagem que a pessoa conversou com adolescentes, que teve trocas de fotos sensuais. Olha só a audácia, que aí no final eles dizem, né, se apresentam como delegados e assim começam então a extorquir as vítimas. Na tela a gente explica direitinho. Estas mensagens foram enviadas pelo golpista a um homem. Fingindo ser o delegado Pablo Rocha, o criminoso insinua que a vítima é pedófilo e diz ter provas para colocá-lo na cadeia. Em seguida, o golpista pede R$5.000 para não levar adiante uma suposta investigação. Esse é apenas um dos casos que o delegado recebeu. As mensagens foram enviadas de outros estados, como Mato Grosso e Paraná. Uma pessoa que, na verdade, foi extorquida em R$2.500, eu orientei ao registro de ocorrências, procedeu ao registro de ocorrência. Já temos prisões de pessoas que praticam esse golpe. Tivemos aqui em Sapucaia do Sul uma pessoa presa exatamente por esse golpe, né? O enredo é sempre parecido. O criminoso cria um perfil falso de mulher jovem na rede social e se aproxima do alvo. Depois de trocarem fotos sensuais, um suposto pai entra em contato e diz que a jovem é menor de idade e que vai denunciar o caso à polícia. A partir daí, os golpistas passam a utilizar os nomes de delegados para fazer a extorsão. Nos últimos meses, vários delegados gaúchos tiveram suas identidades usadas. Em alguns casos, os bandidos enviaram falsas intimações e até vídeos com o banner da Polícia Civil. A polícia não se utiliza de Facebook, Instagram ou qualquer outro meio não oficial para entrar em contato. Em dúvida, eu recomendo que se dirijam aos órgãos oficiais pelos meios oficiais. Que procure no Google o telefone da sua delegacia e ligue. Diga, estou sendo procurado por um delegado assim, assim. Podem ter a certeza, e nisso eu afirmo, que nenhum delegado procederia dessa maneira, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja fora daqui do estado. A gente já vem mostrando, não é novo, mas é um golpe que ele continua. E pelo visto, né, Lucas e Glauco Paza, pelo visto ele está rendendo esse golpe, porque é um golpe que ele não foi passageiro, ele vem pegando muita gente, Lucas. E o que a polícia diz, André, é que esse é um golpe que não é restrito ao Rio Grande do Sul, ao Brasil, é um golpe mundial. Em vários lugares do mundo, golpistas estão fazendo esse golpe. Claro, cada região faz uma alteração, cada golpista coloca muda um pouco o enredo. E aqui no Rio Grande do Sul, muitos delegados estão tendo suas identidades roubadas, suas fotos, documentos, e esses golpistas usam para tentar intimidar essas vítimas. E até por isso a polícia reforça. A polícia nunca vai fazer uma intimação por meio de WhatsApp, por meio de e-mail, por qualquer outro meio. Apenas pelos meios legais, uma intimação formal em casa. Então, primeiro ponto, desconfia. Se isso acontecer, já desconfia que não deveria. E se a pessoa já caiu no golpe, está sendo extorquida, a orientação da polícia para fazer imediatamente uma ocorrência policial. O que os golpistas estão fazendo muito também, André, e aí a gente vale sempre alertar o perfil das vítimas para que fiquem espertas, muitas vezes homens de meia idade e também casados, que essas pessoas têm um temor ainda maior de serem descobertas e ficam mais suscetíveis a essa intimidação dos golpistas. As vítimas, a grande parte homens, né, Lucas? Homens e também a maior parte casados. Tá. E daí eles teriam um temor um pouco maior de serem descobertos e mais facilmente vão atrás do dinheiro para depositar o valor para os golpistas. A conversa começa por redes sociais, depois passa por troca de número de telefone, até o momento em que o golpista chega e diz que a pessoa com quem o fulano está falando é uma menor de idade. Aí eles mandam a seguinte mensagem. Aqui quem está falando é o delegado Pablo Rocha. Venho lhe informar que estou com a família da menor Ana Paula e querem prestar queixa contra o senhor por pedofilia cibernética. Neste exato momento, estamos periciando o celular da menor e sua situação não está nada fácil. Bom, e aí o cara começa a pensar o que é que eu mandei para ela. Não só em termos de texto, mas em troca de fotografias, que é o que interessa a eles.
né? Temos todas as provas que podem botar o senhor na cadeia, senhor Paulo. Né? Aí fala que clínica, não é? Sua parte seria R$5.000. Então, cidadão, está de acordo ou não? Vejo que devo seguir adiante com a denúncia, correto? Então, senhor, preciso de uma posição sua para dar à família. Se não retornar, vou entender que devo dar continuação à denúncia contra o senhor. Mas que barbaridade, André. É isso aí. Para quem está chegando agora, a hora certinha, 12h35, faltando 25 para 1, nós estamos falando de mais um golpe. Mais um golpe que foi aplicado agora nos últimos dias, que é o golpe da Nudes. E, pelo visto, vai se transformar no golpe do bilhete premiado. Porque, o bilhete premiado é antigo e, infelizmente, muita gente ainda cai. Esse é o golpe do Nudes. Mas o que acontece? O cidadão vai lá, começa a conversar com uma mulher, a conversa vai indo, a conversa vai evoluindo, da rede social passa para a troca de telefones particulares e a conversa vai evoluindo e foto para lá e foto para cá. Num determinado momento chega como se fosse o pai, um familiar, e aí depois até o delegado dizendo que, olha, o senhor está conversando e trocando fotos íntimas com uma adolescente. Mas, André... Se o senhor não prestar contas, o senhor vai ser penalizado por isso, e aí que entra a extorsão do dinheiro, Glauco. Sabe o que mais me chama a atenção? É justamente usar um policial. Eu sou da época em que, na minha cidade, policial, juiz... O padre, eram autoridades, a gente tinha o máximo respeito, era aquele negócio. Hoje as pessoas usam na maior, assim, o nome do policial, eu sou o delegado fulano de tal, e não tem medo. É o lado negativo da rede social, da internet, né? Tem um lado muito positivo, mas tem um lado que a gente tem que ficar, de fato, de olho e tendo cuidado. Seguimos falando sobre isso nos próximos programas. Atenção agora, porque, né, Glauco, sabe qual é o dia de hoje? Que dia é hoje, afinal de contas? Sexta-feira. É sexta-feira. E é um dia muito importante porque é o Dia Mundial da Alimentação. E uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer mostra que a alimentação inadequada é responsável por pelo menos 20% dos casos da doença no Brasil. No mês de conscientização do câncer de mama, saiba agora como ter uma vida mais saudável. Preste atenção. Raquel tem prazer em escolher alimentos saudáveis, hábito que virou rotina obrigatória quando descobriu um câncer. O tumor era tão agressivo que os médicos falavam em apenas 10% de chance de cura. A alimentação foi o caminho para enfrentar o tratamento sem grandes efeitos colaterais, como os enjoos. O câncer, para mim, foi realmente uma oportunidade de perceber onde que eu estava errando. E eu errava muito, principalmente na gestão dos meus pensamentos e emoções, mas também na alimentação. A alimentação é um dos pilares para uma vida saudável, mas 62% dos brasileiros não comem a quantidade recomendada de frutas, verduras e legumes, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Um prato bonito assim faz bem e evita o sobrepeso, outro vilão do câncer. Problemas como sobrepeso levam a alterações hormonais que predispõem ao câncer. Então, não é somente nutrientes, é toda uma questão metabólica hormonal. Esta nutricionista, defensora dos orgânicos, chama atenção para a qualidade do que ingerimos. A alimentação associada com outras condutas de saúde pode prevenir em 28%, o aparecimento do câncer. O Rio Grande do Sul é o estado que mais produz alimentos orgânicos, mas é o que mais utiliza agrotóxicos. Então, isso, sem dúvida, impacta quando a gente fala de epigenética. Nós podemos ter uma genética do câncer, mas o que vai fazer a gente desenvolver aquele gatilho genético do câncer é o nosso ambiente. 6 anos depois do diagnóstico, Raquel segue saudável. Resultado que ela acredita as escolhas que faz todos os dias. Não só na hora da alimentação, mas nos cuidados com a mente e o coração. Da mesma forma que é uma doença multifatorial, as causas são multifatoriais, o tratamento também é multifatorial. E é essa mensagem que eu deixo para todas as pessoas com câncer. Não adianta você ir para quimioterapia se você continua comendo mal. Não adianta você comer bem, mas nutrir rancor no seu coração. São vários fatores que vão participar da cura. E olha só, em seguida, à 13h, a Raquel vai esclarecer todas as dúvidas sobre a alimentação saudável para enfrentar o câncer. E você pode acessar o Instagram dela,
@rash, R-A-C-H, né, de Raquel, mas só fica R-A-C-H, _ Furtado. Dá pra gente botar na tela, se for possível, @rash, né, de Raquel, só que R-A-C-H, _ Furtado. Ela vai estar a partir da 1 da tarde. Ô, Glauco, olha só, aqui o Rio Grande do Sul tem diversos fatores que, segundo os médicos, propiciam, facilitam o desenvolvimento do câncer. Nada cientificamente, digamos assim, comprovado, né? Mas sabemos que a alimentação, e aí eu digo, olho para a nossa alimentação, o gaúcho que come muita carne gordurosa, né? A incidência do sol aqui no sul do Brasil, e ainda mais se a gente vem falando aí da camada de ozônio com buracos que influenciam diretamente na nossa pele, então é importante que todo mundo tenha mais cuidado também com isso, com a incidência do sol. O chimarrão, a água quente do chimarrão, né, pode estar ligado a muitas causas de câncer, por exemplo, né, esôfago, estômago, enfim. São cuidados básicos, né? Tudo é muito bom, mas tudo tem que ter sempre E você é ponderação. o que você come. Alguém já disse isso, né? É verdade. Bom, hoje é o Dia, então, Mundial da Alimentação. E aí fica essa dica bastante importante. 12h41, agora o nosso assunto, eleições. Eleições 2020, o SBT Rio Grande está realizando uma série de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. E hoje é a vez do candidato Luiz Delvair, do Partido da Causa Operária. Candidato, o senhor me escuta bem? Está me escutando? Boa tarde. Desde já, muito obrigado por ter aceito aí o convite do SBT. Boa tarde, eu estou ouvindo perfeitamente. Muito bem. A partir de agora, então, o senhor tem 10 minutos. E a minha primeira pergunta, né? Qual é o seu principal objetivo sendo escolhido pela população prefeito de Porto Alegre? Veja bem, André Raro, nós não temos a ilusão de que o companheiro Luiz Delvair, funcionário dos Correios, vá ser eleito aí prefeito de Porto Alegre. O nosso partido, o Partido da Causa Operária, vem aí nas eleições denunciar os graves ataques na população nacional, na área da educação, da saúde e da segurança. Veja bem, a nível federal, aí, o governo aí vem esmagando a população brasileira, aí, não doando aí os medicamentos necessários, os testes para as pessoas fazerem, né, do teste da Covid. E aqui no nosso país chega aí a quase 200 mil mortos. E aí o seu objetivo, quer dizer, o senhor sabe que é difícil, mas não é impossível, não é. Mas alguma visão, certamente, o senhor deve ter algum projeto aqui para Porto Alegre, não é verdade? Olha, nós não queremos administrar a capital e o estado falido, né? Pelos governos aí que estão no poder. O Partido da Causa Operária defende a revolução socialista pelo comunismo, o fora Bolsonaro e a candidatura do companheiro Lula em 2022. Certo. E aí, mas qual é isso que o senhor representa, né? Essa que o senhor acabou de mencionar sobre o comunismo. Como é que o senhor veria Porto Alegre dentro deste foco de administração? Como isso seria possível? Veja bem, companheiro André Raro, o PCO tem um projeto para os trabalhadores da cidade e do campo. Nós entendemos que tudo que está aí é um governo aí das elites, dos patrões, um governo aí controlado aí pela burguesia. A gente está consciente que a gente não tem nenhuma chance aí de competir nas eleições, né? As eleições são jogos de cartas marcadas para os ricos vencerem. O PCO aí usa as eleições para aí denunciar aí os graves ataques aí à população nacional em todos os sentidos: saúde, educação, segurança. Meu colega Glauco tem uma pergunta para o senhor, candidato. Candidato, vamos falar então da parte mais ideológica, que me parece que é realmente o foco, né? Não é nem tanto a disputa, mas em si
a implantação de uma ideologia que vocês acreditam ser a melhor. É possível se governar, se administrar hoje sem iniciativa privada, como prevê o capitalismo, a forma como hoje nós vivemos? Olha, nós entendemos que o capitalismo aí está em derrocada, né? Os governos aí burgueses não conseguem mais governar sobre o capitalismo. Por isso, o Partido da Causa Operária, nesse sentido aí, venha nas eleições denunciar, né, os graves ataques aí, né? O governo Bolsonaro aí, que é um governo de fascistas e ladrões, vem atacando sistematicamente as condições de vida do povo trabalhador. E somente um governo operário da cidade do Campo poderá intervir aí e trazer uma melhora de vida aí para os trabalhadores. Agora, candidato, o senhor que teve uma experiência de muitos anos, né, nos Correios como trabalhador, o senhor participa do momento importante do PCO, que o PCO pela primeira vez vai ter um representante em todas as 3 capitais aqui do Sul. Pode ser que agora, né, como o senhor mesmo manifestou, não seja... nós não sabemos, né? Isso só se sabe o resultado depois de fato, depois da apuração das urnas. Mas, de qualquer forma, né, o senhor indica que o PCO tem uma intenção mais adiante, uma vez que os 3 estados, as 3 capitais, têm representantes agora do PCO. Qual é esse olhar para frente que tem o partido? Bom, o nosso partido é um partido operário, né? O Partido da Causa Operária sempre fala no plural, nós nunca falamos no singular. Nós, no programa do Partido da Causa Operária, nós não temos uma função para o município, nós temos um programa para o país e o mundo, a Revolução Socialista do Comunismo. E como se daria essa Revolução Socialista, candidato? Olha, num primeiro momento aí, a gente entende que no próximo período a população vai pegar nas armas para enfrentar o governo burguês aí, que, como eu já mencionei, vem sistematicamente, o governo Bolsonaro, um governo de fascistas aí, um governo de militares, não é? Nós sabemos o que foi o governo militar de 64, que executou jornalistas, executou mulheres e crianças. Então, nós entendemos que somente, né, a população trabalhadora deve governar, não só aqui a capital, mas o país e o mundo. O meu colega, o Lucas Abate, tem uma pergunta também para o senhor, né, Lucas? Candidato, boa tarde. O plano de governo do senhor, que é compartilhado também com outros prefeitos do partido, cita entre alguns pontos uma descriminalização do aborto e também de revogação da reforma trabalhista. Como que o senhor, também os outros candidatos, pretendem fazer isso sendo prefeito, já que é um assunto que compete a nível federal? Bom, é evidente que a lei do aborto ela existe na Constituição Federal. Então, ela não é cumprida sistematicamente. A ministra do governo fascista Bolsonaro tentou intervir num aborto de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo próprio tio. Nesse sentido, a gente defende aí a lei do aborto nessas condições e outras condições semelhantes, que a mulher decida sobre o seu corpo. Candidato, o senhor já deve, junto, né, com seus parceiros, companheiros de partido, pensar no segundo turno. Quem vocês vão apoiar no segundo turno, né, caso, né, tenha essa oportunidade? Veja bem, André Raro, o Partido da Causa Operária tem a ciência que nós estamos cientes que nós não nos iludimos aí que o companheiro Luiz Delvair, funcionário dos Correios, vai almejar um segundo turno aí concorrendo aí com partidos que estão há décadas no poder, partidos de corruptos e ladrões como PSDB, MDB, PSD aí do candidato que é o representante do Bolsonaro aqui na capital, que fez a dancinha da Covid, tripudiando sobre os 5 mil mortes que tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Tá? A gente entende, sabe, né,
que é quase impossível nós sermos eleitos. Até o nosso objetivo não é ser eleito, mas sim denunciar aí para a população trabalhadora, dos trabalhadores aí, os constantes ataques aí do governo burguês. Glauco. Candidato, aproveitando essa linha de pensamento que o senhor tanto quer implantar, pelo seu regime, passagem de ônibus, moradia, enfim, necessidades básicas são bancadas, logicamente, pelo poder público. De onde sairia esse dinheiro? Olha, o Partido da Causa Operária defende passagem gratuita para todos os cidadãos, não só em Porto Alegre, mas como em todo o país. Moradia e saúde também. Defendemos também educação pública e de qualidade para todas as pessoas. Nós sabemos que o dinheiro existe dinheiro no governo federal, mas esse dinheiro é sistematicamente furtado, né, pelos senadores, aí, como agora aconteceu, o senador Chico, aí, eu não lembro bem o nome dele todo, mas ele estava aí uma grande leva de dinheiro aí nas partes íntimas, e assim o governo do fascista Bolsonaro, um governo de corruptos e ladrões. Muito bem, o senhor tem mais ainda 30 segundos. Muito bem, André, eu quero aí agradecer a gentileza do SBT de conceder o espaço aí para o Partido da Causa Operária. Sistematicamente nós somos excluídos do partido, e quero desejar e dizer à população aqui de Porto Alegre e do país inteiro que não mandem seus filhos para as escolas, né? Porque será um genocídio total. As crianças vão morrer de Covid, vai haver aí as coisas aí que estão acontecendo, a gente está sabendo, as crianças vão ser infectadas, e o Partido da Causa Operária, nesse sentido, faz esse chamamento. Não mande as crianças para as escolas. Lula candidato em 2022 e fora Bolsonaro. Tá certo. Eu agradeço ao senhor, candidato Luiz Delvair, do PCO. Muito obrigado pela entrevista e uma boa tarde para o senhor. Muito bem, atenção para a hora certa, 12h e 52 minutos. Falamos há pouco no Dia Mundial da Alimentação. Pois no Dia Mundial da Alimentação, como nos mantermos saudáveis e evitar o desperdício? Isso é muito importante. Atenção, porque na tela a gente explica. Que tal se aventurar mais na cozinha? É o que muita gente tem feito, mas haja dinheiro e saúde. As soluções foram discutidas em um encontro virtual. Sensibilizar para o tema, sensibilizar para uma alimentação saudável, né? E hoje em dia, né, que não pese tanto no bolso das pessoas. O Mesa Brasil é uma iniciativa desenvolvida desde 2003 pelo Sistema FEComércio RS e SESC, uma rede de solidariedade que atua em vários estados brasileiros. O projeto contribui para evitar o desperdício. Em 2020, por conta da pandemia, o evento é virtual. Uma oficina sobre alimentação saudável foi comandada por uma nutricionista e por um casal de gêmeos. Então eu vou fazer hoje uma receita para a Célis e para o Estevam especialmente. Vai ser um bolo de cenoura. O bolo de cenoura da Aline foi aprovado. Ai, maravilhoso. Delicioso. E que tal um suco de abacaxi para acompanhar? Vamos ver se vai ficar bom. Tá bom. Outras atividades fazem parte do Mesa Brasil Sesc em 2020. Toda a programação celebra o dia 16 de outubro, o Dia da Alimentação. Até setembro, nós distribuímos mais de 1.700.000 quilos de alimentos para as entidades cadastradas no programa e para as famílias que, porventura, não estão recebendo agora alimentação nas instituições. Baita iniciativa. Faltando 5 para 1, olha só, essa semana a gente mostrou a tristeza de um menino, né, e a crueldade de uma pessoa que matou uma cachorrinha de estimação em Sapucaia do Sul. Tá aí a Belinha, morreu com um tiro de arma de pressão porque entrou no mercadinho. Simples assim, né, parece. Bom, agora o pequeno Jackson, que é o cuidador, né, era o cuidador da Belinha, tá aí o Jackson, ele quer construir uma praça em homenagem à melhor amiga, Glauco Paz. E ele mostrou aqui, conversou com a gente, ele não queria conversar, mas ao mesmo tempo ele precisava colocar para fora, e ele nos falou isso, que ele quer montar um local em que as pessoas possam ter, assim, relações, passeios, né, poder ficar com seus bichinhos, um local para isso, Glauco.
Pois é, e me espantou com 13 anos a maturidade desse menino, né? A educação do Jackson. A gente deu parabéns, inclusive, para a mãe dele que estava junto. E quem quiser ajudar o menino Jackson pode entrar no nosso Facebook, que é o facebook.com.br/SBTRS Oficial. E lá tem o link da vaquinha que a mãe do Jackson fez para ajudar a arrecadar dinheiro para construir a pracinha em homenagem à pequena Belinha. Tá aí, ó. Você entra lá no nosso Facebook, você já tem aí, ó, a visualização de quanto foi arrecadado. Que bom, já tem gente colaborando e todos podem ajudar a transformar essa dor numa coisa boa, né? Numa coisa que fique de bom em relação aos animais, né, André? Para quem não acompanhou, foi no Dia da Criança, né? Era meio-dia, a mãe do Jackson pediu para ele ir até um mercado ali em Sapucaia para comprar algumas coisas para o almoço. E ele foi até o mercado junto com um primo. Foi lá no mercado e a Belinha, que estava sempre com ele, correu atrás e entrou no mercado. E aí, segundo relatos, né, o dono deste mercado não gostava da presença de cachorro, enfim, ali dentro, não podia, enfim, resolveu dando um tiro na Belinha com uma arma de pressão. A criança, obviamente, ficou desesperada. Inclusive, a gente mostrou o vídeo aqui do Jackson querendo que ela acordasse. Mas aí o que ele fez, o Jackson? Ele pegou, saiu lá de dentro, aí ele voltou. Aí o Jackson mostrando a cruz onde ele enterrou a Belinha. E aí o que ele fez? Depois ele pegou a Belinha no colo, foi lá no mercado, botou a Belinha no chão, olhou para esta pessoa que chegou a ser presa e disse: olha aqui, pensa se fosse a tua filha que estivesse aqui. E disse que a pessoa ficou quieta, só lamentou. Depois parece que sentiu o drama. Ele foi para a polícia, ele prestou depoimento, ficou preso 1, 2 dias e foi liberado. E é claro que o processo segue a investigação. A gente pode recuperar, inclusive, o trecho do que ele colocou na rede social em relação a este caso, pedindo, inclusive, tolerância em relação ao prédio, né, onde tudo aconteceu. Que não é do dono do bar. Que não é do dono. Do mercado ali. Veja aí. Oi, pessoal. Queria avisar que o que aconteceu com a Belinha não tem a ver com o prédio em si, porque aquele prédio é alugado e estão querendo vandalizar o prédio. Eu não quero que isso aconteça porque tem gente que mora naquele prédio, no andar de cima, e eu conheço também. E eu, por favor, peço que não façam nada que vá atrapalhar o prédio ou quem mora em cima, por favor. Eles querem sim justiça, mas não a justiça feita pelas próprias mãos. É um prédio que é alugado, inclusive a proprietária do imóvel foi conversar com eles, não tem nada a ver com o locatário, né? O locador ali. Quem locou e houve um movimento muito forte da própria comunidade, né? De repúdio a tudo que aconteceu. Por isso a preocupação do Jackson, né? E fez muito bem ir até a rede social pedindo calma, pessoal. Também não é assim que as coisas se resolvem, né? E tem uma lei, né? A lei deve servir para isso, inclusive assinada recentemente, no final de setembro, colocando aí de 2 a 5 anos de reclusão para quem maltratar animais. Olha, eu espero que quem fez isso jamais vai esquecer e não vai fazer de novo. Né? Certamente. Bom, mas a investigação ela vai seguir. Está na hora da gente ir embora, Glauco. Agradecemos aí a audiência de todos mais uma vez. Muito obrigado pela companhia. A gente volta na segunda-feira, o segunda edição 19h20 com o Marcelo Chemali. Obrigado pela audiência de todos. Tchau, tchau.